Então, beleza, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso arquivo do projeto, que é esse aqui. E aqui é o cartão que a gente vai desenvolver hoje. Permitir que o jogador 1 entre uma frase de pelo menos 2 e no máximo 14 letras. E imprimir essa mensagem na tela. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? Já colocamos ele em Progress, já trazemos aqui do tudo para o In Progress. Então agora vamos efetivamente codificar isso. Então a gente vai criar um novo arquivo aqui. Vamos chamar esse, vamos lá, já vamos salvar ele lá no onde nós estamos guardando o nosso projeto agora. O nosso projeto agora, o nosso clone do repositório está no... Deixa eu lembrar onde eu botei, acho que eu botei no D, dev, msx, Cryptologic Z80. Tá aqui, esse cara aqui vai ser o pegar frase.sm. Então, beleza. Esse aqui é o pegar frase.sm. O que nós vamos fazer no pegar frase.sm? A gente já sabe, porque a gente já viu lá no projeto, mas eu vou puxar um comentário aqui para servir de roteiro para a gente à medida que a gente vai codificando. A gente vai colocando esses caras lá. Beleza. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai receber a mensagem do usuário, validar o número de caracteres durante a digitação, guardar o tamanho da frase digitada e imprimir a mensagem vinda da memória para garantir que a memória guardou certinho lá os nomes que ela tinha que guardar, tudo que ela tinha que fazer, certo? E agora a gente vai começar explorando um pouco a BIOS do nosso queridíssimo Amstrad CPC, né? Então, a gente vai colocar aqui um comentário para a gente saber que o que a gente, a partir desse ponto, vai ser tudo chamada da BIOS, né, que a gente vai fazer. E aí, o que a gente vai precisar nesse primeiro período? Como a gente viu lá, a gente viu que a gente vai precisar tratar um bando de strings, né? E a gente vai precisar lidar com os dois principais periféricos que um computador tem, que é o teclado, né, nosso queridíssimo teclado, e o monitor, porque a gente vai usar o teclado para receber o que o cara está entrando e vai usar o monitor para exibir o que o cara digitou. Então, no Amstrad CPC, a gente tem várias referências sobre as chamadas de BIOS do Amstrad CPC. Quando você quiser saber, se você for lá no nosso repositório, eu coloquei essa referência aqui, ó, chamadas da BIOS do Amstrad CPC, tá vendo? Esse aqui, ó, que é uma referência excelente, onde tem todas as chamadas da BIOS possíveis para o nosso Amstrad CPC. Então você vai ver aqui que ela está dividida em vários tipos: kernel, tela, entrada, Keyboard Manager. Vamos ver aqui o Keyboard Manager. Keyboard Manager, a gente tem aqui tá vendo aqui, ó, o KM Hitchar. O KM Hitchar não é legal. O que a gente tem que usar é o KM Wait Sharp, que a gente tem que esperar a entrada do cara. Então vamos procurar aqui o KM. Vamos procurar o cara. KM Wait Sharp, tá ali, ó, o BB0, é esse cara aqui, ó. BB06, é esse cara que a gente precisa, certo? Então a gente vai fazer, vamos pegar esse cara daqui, que esse cara a gente vai usar, que esse é o cara que espera a entrada de um caractere do usuário. Então, essa aqui vai ser a primeira função da BIOS que a gente vai usar. Então, a gente vai definir um label com o nome lá, que é esse nome aqui. E vamos botar o EQU, que é equal, né? E aqui, como endereço em hexa, é para definir que é o endereço em hexa. Outra função que a gente vai também precisar vai ser a de mostrar o caractere na tela, né? Então, para mostrar o caractere na tela, vamos lá de novo na referência. Eu sei que tudo que é relativo a texto começa com txt aqui. Então, vou dar um Ctrl Find aqui. Txt, ver o que a gente tem de txt aqui.
Eu acho que é txt output. Vamos ver. Vamos... Txt initialize, blá 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 blá, validate, set. Eu acho que o nome é txt output. Vou colocar aqui ele aqui, ó. É esse cara aqui que a gente quer. Tá vendo? Txt output bb5a. Então vamos copiar esse cara daqui, que é outro cara que a gente vai usar. Esse cara aqui é o cara que a gente vai usar no Amstrad CPC para exibir um caractere. Então esse aqui é o segundo cara. Vamos lá ajeitar as coisas. Vamos puxar esse cara daqui para cá. Meter um EQ aqui. E aqui a gente já tem os dois caras principais que nós vamos precisar para esse módulo. O cara que espera a entrada de um caractere e o cara que mostra um caractere na tela. E a partir daqui a gente vai construir. Botar o e-comercial ali. Beleza. Agora que a gente já sabe minimamente as funções que a gente vai usar, a gente também vai precisar definir espaços de memória onde nós vamos guardar nossas variáveis. Então vou copiar aqui um comentário aqui que vai ser variáveis. A gente sabe que a partir daqui, tudo que está desse ponto para baixo aqui é variável. O que acontece? Muito do nosso programa vai precisar contar a entrada da frase. A gente sempre vai precisar saber o tamanho da frase. Então a gente vai criar aqui uma área de variável chamada tamanho frase. E a gente vai colocar ela no endereço de memória. Eu vou usar o 9000 aqui. EQ é 9000. Então o que eu estou dizendo? Estou dizendo que esse espaço de memória aqui, 9000, que é um espaço de memória de 1 byte ou 8 bits, vai ter o tamanho da frase. Então toda vez que eu referenciar tamanho frase lá no meu código, a gente sabe que está falando do endereço de memória 9000. Beleza? E como a gente está vendo aqui, a gente vai ter que receber essa mensagem, né? Para receber essa mensagem, a gente também vai precisar de uma stringona lá que vai ter a mensagem em si. Então, vou pegar um outro comentário aqui para a gente guardar as strings. E aí a gente vai ter uma string aqui chamada frase. Essa string chamada frase vai ser o espaço de memória onde eu vou colocar a frase à medida que o cara for digitando. O cara digita 1, coloca 1. O cara digita 1, coloca 1. Então eu vou inicializar esse cara aqui com espaços. Os espaços no Assembler ou em qualquer linguagem, eles são definidos por uma tabela chamada tabela ASCII. O que é a tabela ASCII? A tabela ASCII é um padrão internacional para códigos de teclado. Então, se você olhar a tabela ASCII, vou até pegar uma tabela ASCII para vocês verem melhor. Vou procurar aqui a ASCII Table. Ela é um conjunto de números que representam os caracteres entrados, certo? Então, se você olhar aqui, tá vendo aqui, ó, o caractere 32 na tabela ASCII representa o espaço. Se vocês olharem a tabela ASCII, ela começa no 0, que é o null, e vai até o 127, que é o del. Essa tabela tem tabelas ASCII expandidas para outros países. Por exemplo, o japonês tem a tabela dos kanjis, tal. Tem tabela para russo, para o alfabeto cirílico, tal. Mas essa tabela ASCII básica para a gente é mais que suficiente, né? E, como eu falei para vocês, aqui o 32 está aqui, e ele representa o espaço. Então, como eu quero inicializar uma string cheia de espaços, eu vou separar nela, vou colocar vários espaços nessa string, né? Então, eu vou lá de novo e vou começar 32. 32 é um espaço. Só que o que acontece? A minha frase, lembra lá quando a gente definiu lá na análise que a frase poderia ter no mínimo 2 e no máximo 14? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um comando chamado db, que é define bytes. Aqui eu estou definindo que os próximos bytes a partir do frase, começando no frase até onde for, vão ter esses valores que eu estou definindo aqui. Então, o que acontece? Aqui eu defini 1, aqui eu defini 2, certo? Então, 2 mais 2 são 4.
4 mais 4 são 8. Então, eu já defini 8. Eu preciso definir 14, certo? Então, se eu vier aqui, 8 mais 8 são 16. 16 menos 2, 14. Então, aqui tem 14. Como é uma string, a gente tem que finalizar ela em alguma coisa. Muita gente finaliza a string em 0, mas finalizar a string em 0 normalmente não é uma boa ideia, porque o caractere nulo é um caractere válido no ASCII. Então, por exemplo, se por algum motivo entrou um caractere nulo lá e você finalizar a tua string com nulo, isso aqui pode dar uns bugzinhos para você. Como você viu aqui, a string, a tabela ASCII termina no 127, mas vai um pouco além. E o valor máximo de um byte é 255, eu já expliquei para vocês, né? Que é o número máximo que você pode chegar, um número não... é o maior número não negativo que você pode chegar na matemática de 1 byte ou 8 bits. É o 255. Então você poderia, um bom valor, um valor seguro para você fechar aqui a string, seria 255. Que aí você garante que nunca vai ter um caractere ASCII 255. E isso seria um valor seguro. Mas como a gente já vem trabalhando com o 13, que é o retorno de carro, eu vou continuar usando o que eu já vinha usando antes, que é o 13, para facilitar. Então aqui o que eu estou dizendo? Aqui eu tenho 14, né? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui eu tenho 14 espaços e um retorno de carro para dizer que acabou a minha string. Então defini minha string frase, né? Agora, será que essa é a única string que a gente vai precisar? Não, a gente vai precisar de mais strings. Por quê? Porque a gente precisa informar para o usuário lá que está digitando, a gente precisa informar para ele em que ponto que ele está. Então a gente tem umas strings que eu vou chamar aqui de mensagem usuário. Vou chamar msg usuário 1, que é uma mensagem que a gente vai mandar para o nosso usuário. Também vou usar um define byte aqui e vou criar aqui. Vou terminar ela em 13 também, porque a gente definiu que o delimitador das nossas strings vai ser o 13. E vai ser entre a sua mensagem. Isso aqui a gente vai exibir para o cara saber que ele precisa digitar uma mensagem. E agora a gente vai criar uma outra string, que vai ser a mensagem usuário 2. E nessa mensagem usuário 2, a gente vai dizer para ele assim, olha só, você digitou tal coisa. Também terminando em 13, porque também é uma string. Então essa aqui vai ser a mensagem que a gente vai exibir para o cara antes de mostrar o que ele digitou. E essa aqui vai ser a mensagem para o usuário que a gente vai mostrar para ele. A mensagem que ele... para informar para ele, fazer o prompt para ele colocar a mensagem dele, né? Então essas vão ser as strings que a gente vai usar, né? Vamos começar a fazer o seguinte, vamos começar a desenhar um esqueleto inicial do nosso programa, né? O nosso programa vai ser composto em funções, né? A mente humana ela não consegue trabalhar com muitos problemas ao mesmo tempo. A mente humana ela é meio restrita ao número de variáveis que ela pode trabalhar. A mente humana só pode trabalhar com até 8 ou 14 variáveis ao mesmo tempo, né? Não sei bem, alguma coisa assim. Se vocês procurarem aí no Facebook, vocês vão achar. Então, quando você tem um problema complexo para resolver, o que você faz? Você quebra aquele problema complexo em probleminhas menores e você vai resolvendo aqueles probleminhas menores. Então, eu vou criar compartimentos do nosso programa que vão resolver os nossos problemas à medida que eles forem aparecendo, né? Então, vou dar aqui um org 8000, que é onde vai começar o nosso programa, né? Que é o início de qualquer programa. E aí eu vou ter um negócio aqui, vou dar um hatch aqui para dizer que o nosso programa vai acabar aqui. E eu vou criar aqui um negócio que a gente chama de... poderia ser um jump block, por exemplo. Mas eu vou criar um call block aqui, porque para mim é melhor. O que é um call block? Eu vou chamar as funções essenciais que a gente vai construir para fazer o programa funcionar. Então, por exemplo, eu vou dar aqui call limpa main, que vai ser a nossa função para limpar a memória. Quando a gente trabalha com assembler,
não tem aquelas coisas de linguagem moderna, tipo garbage collector, não tem gerenciamento automático de memória. Você tem que fazer tudo acontecer. Então é importante que você limpe a memória a cada execução do programa para garantir que quando você começa o seu programa, você não começa o seu programa com lixo. Você começa o seu programa com o que você realmente precisa estar carregado lá. Então essa nossa função limpamento, o que ela vai fazer? Ela vai limpar a memória a cada execução para garantir que a gente não está trabalhando com lixo vindo de uma execução anterior ou de outro programa que tenha rodado. Depois de limpar a memória, a gente vai pegar a frase. Então aqui a gente vai dar um call pegar frase. E por último a gente vai dar um call no imprimir frase. Certo? Esses calls aqui vão ser uns calls bacanas que vão fazer a mágica acontecer. Então agora que a gente já definiu que esse aqui vai ser o nosso programinha, nosso programinha legal, a gente precisa começar a criar essas funções aqui que a gente determinou, né? Então vamos criar aqui uma função limpaman. Vamos criar aqui limpaman, criar aqui um label. E o que a nossa função limpaman vai fazer? Ela vai inicializar essa string, toda vez que ela passar por aqui, a string da frase aqui, ela vai limpar esse cara. E ela vai limpar esse cara aqui, o tamanho frase. Vai botar um zerinho bonitão nele lá. Então, vamos lá, vamos ver aqui a limpa frase. O que a gente vai fazer na limpa frase? Na limpaman, desculpa. A gente vai pegar esse cara aqui. A gente vai dar um load no A com 0. Depois a gente vai dar um load no tamanho frase com A para zerar. Depois a gente vai fazer uma função para limpar a frase. Então o que a gente tem que fazer? A gente dá um LD, o ponteiro da memória HL, para onde está apontando frase. E temos que dar um call na nossa função de limpar string. Limpa string, que a gente vai fazer uma função para limpar strings. E é isso aí que a gente vai fazer. E vai dar um hatch aqui, certo? Manel, por que você não fez... Por que você não reduziu e fez isso aqui? Porque não pode. Você não pode botar valores diretamente na memória. Valores na memória eles vêm do acumulador. Então você tem que fazer isso aqui. LD A com 0, LD tamanho frase, vírgula A. Aí aqui você vai dar o LD HL com o endereço da frase. E aí a gente vai fazer aqui um LD não, desculpa, call limpa string. Beleza, hatch. Então aqui a gente já criou outra função, então a gente vai ter que criar uma função limpa string aqui. Essa função limpa string vai ser uma função genérica, a gente vai usar ela em vários pontos do nosso programa. Toda vez que a gente precisar limpar uma string, a gente vai limpar de lá. Então eu vou criar aqui uma nova área aqui no nosso código, vai ser funções gerais. Essas funções gerais aqui, depois a gente vai mover isso para uma biblioteca nossa. E aí a gente vai pegar a nossa função aqui, limpa string. Então a gente vai criar um novo cara aqui, limpa string. E o que vai fazer o limpa string? O limpa string, vamos procurar aqui. O limpa string ele vai pegar o endereço lá da frase, né? Onde a gente estava trabalhando. Vou pegar aqui o cabeçalho da limpa string. Porque como ele é uma função genérica, vai ser chamado de vários lugares. Ele vai ter um cabeçalhozinho específico dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai receber como parâmetro o endereço da string em HL. E ele vai alterar os registradores A e os registradores HL. E aí o que ele vai fazer?
ele vai fazer um loop. Primeiro, ele vai dar um load no acumulador com o conteúdo do HL. E aí eu vou comparar esse cara com 13, que é o final da nossa string. Ou seja, se esse endereço HL que eu passei para ele aqui por parâmetro aqui não for um enter, significa que eu não terminei a string. Mas se for, eu tenho que pular para o fim, porque eu já cheguei no fim da string. Então aqui eu vou dar um jump. Caso seja 0, ou seja, igual, eu vou para um label chamado limpou string. Então aqui eu vou ter que criar esse label limpou string. E o que esse label vai fazer? Ele vai voltar. Acho que mudou o layout do teclado de novo. Tá um saco isso, vou ter que remover esses outros layouts. Então vamos lá, limpou o string. O que o limpou o string vai fazer? Ele vai retornar, porque eu já terminei de limpar, certo? Isso aqui é caso seja se eu cheguei no final. Senão o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um loop. Então vai ter um loop aqui de limpeza de string, que vai ser assim. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um load no A com um espaço. Depois, eu vou dar um load no... Eu vou colocar, toda vez que está entre parênteses, é o conteúdo do endereço HL. Então, lá nesse espaço de memória representado por HL, eu vou jogar espaço, ou seja, limpei o primeiro cara. E aí eu vou dar um inc HL para minha memória apontar para a próxima posição da string. Ou seja, limpei, botei um espaço, pulei para o próximo. E aí, para efetivamente fazer esse processo de novo, a gente vai dar um jump para esse cara aqui, para limpa string. Beleza. Tá aí. Nossa função de limpeza de string está pronta. Então aqui já temos a nossa limpa string, ou seja, isso aqui já vai funcionar. Então a nossa limpa main. Inclusive a limpa main vai ser outra função que a gente vai usar bastante também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um cabeçalhozinho para ela aqui. Porque que acontece? À medida que for entrando os novos módulos do nosso programa, essa limpa main vai aumentar junto com esses módulos, porque cada módulo novo a gente vai ter novas variáveis, matrizes, strings, e tudo isso vai ter que ser limpo a cada execução do programa. Então aqui, com essa função limpa main, eu vou transformar ela numa função geral, botar ela aqui para as funções gerais, e aí eu digo que ela não tem parâmetro nenhum. Ela altera o A, o HL, o tamanho frase e a frase. E aqui eu quero que altere mesmo, porque eu quero que esses valores zerem a cada contagem. Então não precisa dar push, não precisa fazer nada disso. Então beleza. Então já temos, o código já está adiantado. Essa parte aqui a gente já pode dizer que já terminamos. Agora vamos para essa parte aqui, pegar frase. Então vamos criar a nossa função pegar frase aqui. A gente tem que fazer na nossa função pegar frase. Nós vamos ter um loop muito parecido com aquele loop de imprimir uma string que a gente fez lá no último, lá no Olá Mundo. A gente já fez algumas vezes aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar a função de imprimir uma string que a gente já fez, para vocês terem uma ideia do que a gente mais ou menos vai fazer aqui. Então eu vou botar aqui nas funções gerais, vou criar mais uma função geral aqui, que é essa função, tem um hat a mais aqui, ó. Então vamos lá. Imprime uma string terminada em enter 13. Ela recebe como parâmetro HL o endereço da string e ela altera o A e o HL. Então o que a print string faz? Mesma coisa que a gente fez aqui na limpeza da string. A gente lê o primeiro caractere, se ele for um 13 a gente vai para o final da string, porque a gente já terminou a string. E aí, senão a gente faz o call txt_output, que é aquela função da BIOS que a gente botou aqui.
Então esse cara aqui, a gente sabe o que ele faz. Vocês lembram o que ele faz? Para a gente lembrar o que ele faz, a gente pega aqui, ó. A gente pega o nosso famoso comentário. Inclusive já vamos botar lá na Weight Chart também. Botar um poderoso comentário aqui também. Então aqui eu aguardo a entrada e aqui eu imprimo um caractere. Então a txt output lá embaixo que a gente está fazendo, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o conteúdo do endereço HL, que a gente mandou aqui frase por parâmetro, né, que está aqui. Vai comparar com 13, porque se não for 13 ele não chegou no fim. Se for 13 ele volta. Se não for 13 ele imprime o cara, vai para o próximo espaço e vai de novo. Então é a mesma coisa que a gente fez aqui para limpar a string, é a mesma coisa que a gente faz para imprimir. E a gente vai fazer uma coisa muito parecida para pegar a frase. Só que em vez de usar a função para imprimir um caractere, nós vamos usar a função para receber um caractere. Então vamos lá. Uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui é fazer uma chamada para limpar tela. Porque cada execução que a gente for pegar a frase, a gente vai querer limpar a tela, porque a gente é programador aciadinho, bonitinho. A gente vai limpar a tela para mostrar a mensagem para o cara, para a tela não ficar bagunçada. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar lá na BIOS do Amstrad CPC, aquela referência malandra lá, que deveria estar em algum lugar aqui, mas eu acho que eu fechei. Será que eu fechei? Acho que eu fechei. Será que está aqui? Aqui. A gente vai procurar nesse cara aqui como é que a gente faz para limpar a tela no Amstrad CPC. Então vamos botar aqui clear screen. Eu sei que esses screens do Amstrad CPC elas começam com SCR, então vamos ver se procurar aqui SCR. CR reset. Aqui, CR mode clear, esse cara aqui que a gente quer. É esse cara que a gente quer? Eu acho que é esse cara que a gente quer. Vamos testar esse cara aqui, porque eu acho que é esse cara que a gente quer. Então vamos lá. Vamos lá voltar. Aqui a gente vai chamar mais uma função. Então vou pegar aqui, jogar para cá. É QU equal, é comercial, BC14. E vamos botar aqui um comentário, função. Limpa a tela. Então aqui, a gente vai chamar esse cara aqui para limpar a tela. Para a gente limpar a tela, toda vez que a gente for pedir uma mensagem para o cara, a gente limpa a tela. Então beleza. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é colocar o cursor na primeira posição na primeira posição da tela. Para garantir, a gente colocando o cursor na primeira tela, a gente garante que ele vai ficar numa posição legal a cada execução de pegar a frase, né? Então eu criei aqui uma funçãozinha home. Então vamos criar aqui uma outra função geral aqui embaixo da imprime string, que vai ser a função home, tá? Vou pegar o cabeçalhozinho dela que eu já criei aqui. Deixa eu achar ela aqui. Eu estou roubando os cabeçalhos daqui porque eu não quero ficar digitando isso para vocês, senão o vídeo ia ser muito extenso. Eu já acho que o vídeo já vai ficar bem extenso, né? Então ela não tem parâmetros e ela não vai alterar nada, essa função. E o que ela vai fazer? No plano cartesiano, né, você tem lá os eixos x e y, normalmente você começa com 0, né? Então você poderia
chamar lá, fazer o call da função para colocar no lugar. E essa função a gente vai lá de novo, lá na referência da BIOS aqui. E as funções que manipulam texto, começam com txt, então vamos ver txt. Ver se a gente acha a função da BIOS aqui. Não, tem txt pra caramba, vai demorar. TXT output, deve ser uma dessas aqui. Aqui, TXT7 cursor. Tá vendo aqui a TXT7 cursor? Ela tem um comentário aqui. Ela usa como parâmetro de entrada. O H é o X e o L é o Y. Ou seja, são as coordenadas do plano cartesiano. X a coordenada horizontal, Y a coordenada vertical. Então a gente vai pegar aqui esse cara, né? Vamos copiar esse cara aqui. Vamos botar lá nas nossas chamadas da BIOS. Então, mais uma chamada da BIOS que a gente vai usar aqui. BB75 dessa vez. Faltou aqui o ponto, os dois pontos. Aqui um ponto e vírgula. Função. Posiciona o cursor. Então, beleza. Com essa função aqui a gente vai posicionar o cursor. Então, lá na nossa função home, o que a gente tem que fazer? A gente tem que posicionar o nosso cursor na posição 00, que para o Amstrad CPC e para o MSX também não é a coordenada 00. A primeira coordenada da tela no MSX é o 11. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um push HL aqui para salvar os valores atuais do HL. A gente vai dar um load LD L com 1, LD H com 1. Daí a gente vai dar o call naquele cara lá que a gente acabou de selecionar, que é esse aqui, TXT7 cursor. Então, vamos botar ele aqui, TXT7 cursor. Aqui a gente vai dar um pop para voltar os valores de HL ao que eles eram antes da gente fazer a função home e garantir aqui que a gente não vai alterar nada na execução da função. E tá isso, aqui a gente coloca o cursor lá na primeira posição da tela para poder mostrar. Então, mais uma função aqui apresentada. Manel, ao invés de criar uma função, eu poderia botar isso aqui e acabar com essa função? Claro que pode. Pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu estou fazendo desse jeito porque eu quero ser bem didático com vocês, para vocês entenderem. Essa versão que eu estou fazendo, sem dúvida, você pegar isso aqui e jogar aqui, seria mais rápido do que o que eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo assim para deixar bem mastigadinho, você possa entender bem o que eu estou fazendo. Então, beleza, posicionamos lá na primeira posição, home. E agora, o que a gente tem que fazer? Vou pegar aqui minha cola de novo, para eu lembrar o que eu tenho que fazer. Acho que agora a gente tem que começar, assim, a gente tem que mostrar as mensagens para o usuário lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um load, né? Meu relógio quer falar comigo aqui. Então, aqui eu vou dar um load no HL. A primeira mensagem do usuário, MSG usuário 1. E vou dar um call print string para imprimir essa mensagem número 1 aqui para o usuário, para ele ver lá. A mensagem número 1 é esse cara aqui. Entre a sua mensagem, tá vendo? Mensagem usuário 1, entre sua mensagem. Então, limpei a tela, coloquei na posição 1, escrevi entre sua mensagem e vou ficar esperando o cara entrar a mensagem ali. Eu já trouxe a função printString para cá, vamos ver nas funções gerais. Aqui a gente já tem a limpa main, limpa string, printString, já está aqui. Então a gente não precisa criar uma função printString, porque essa função printString a gente já criou lá no Olá Mundo, e a gente está reaproveitando ela aqui. Não vou explicar de novo, porque eu já expliquei em outro vídeo. Se quiser ver, entra lá jogosempreconceito.com.br,
volta nos posts anteriores e procura lá o Olá Mundo, que você vai ver como é que a gente fez a função print string. Então, imprimir lá a mensagem para o usuário. Então, agora eu preciso limpar a frase, porque a cada passada aqui eu vou querer limpar a frase. Então, eu vou dar aqui um ld hl frase, para colocar a frase lá no ponteiro de memória. E vou dar um call limpa string, para limpar a frase a cada passada. E aí nós vamos ter um contador. Que a gente vai... Lembra que eu falei para você que a gente vai ter que contar toda vez que o cara entrar uma letra, a gente vai ter que contar para a gente saber no final o tamanho daquela frase? Então, normalmente o par de registradores que a gente usa para contar coisas é o par BC. Então eu vou dar aqui um load B com 0. Vou botar um comentário aqui. Inicia o contador de letras. Então esse cara aqui, o B, é o registrador que a gente vai usar para contar cada vez que entrar uma nova letra. E aqui a gente vai inicializar ele com 0 para a gente poder inicializar a nossa contagem, né? E a gente vai ter um loop aqui, que é o loop que a gente vai usar para ficar pegando a frase lá. Dentro desse loop, a gente vai chamar a função que entra um caractere. Quando eu fizer esse call aqui, o teclado vai ficar esperando o cara digitar um valor ali, uma letra ali, né? E aí, quando ele terminar de colocar esse cara, manda a letra digitada para o acumulador. Quando terminar essa chamada aqui do waitchar, ele vai pegar lá o que o cara digitou aqui no teclado e vai mandar para o acumulador. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um load na frase que está lá no, que é o que está no ponteiro de memória agora, com esse caractere que a gente digitou. Então, por exemplo, o cara digitou A. O que eu fiz aqui? Eu botei na primeira posição A. O cara digitou B. Eu botei na primeira posição B. O que tiver no acumulador, ele vem para cá, para esse endereço HL, certo? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para o cara que ele digitou esse caractere. Então eu vou chamar aqui o txt output só para o cara ver que ele digitou. Mostra para o usuário o que ele digitou. Então o cara digitou uma letra, salvei a letra na frase, mostrei a letra para ele saber que ele digitou a frase. E aí o que acontece? Como eu já ocupei a primeira posição, eu tenho que ir para a segunda posição. Então eu incremento o nosso ponteiro de memória para a próxima posição de memória. Como eu já guardei uma, eu incremento o contador de letra. E aí eu comparo com 13. Por quê? Eu quero saber se esse caractere que o cara entrou é o Enter ou não. Porque se o cara digitar Enter, vamos supor, ele digitou ABCD, Enter, a frase dele é ABCD. Então, se ele digitar um Enter aqui, que é o 13, e você sabe que o Enter é o 13 lá pela nossa tabela ASCII, né? Então, se você procurar o valor 13 aqui, ó, você vê que o nosso valor 13 é o retorno de carro, é o CR. Quem dita isso é a tabela ASCII. Então, beleza. Então, estamos aqui. Então, comparei com 13. 13 é o Enter. Se eu terminei a frase pelo Enter, eu tenho que validar se o cara entrou pelo menos 2 letras ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jump 0, ou seja, se o caractere que ele entrou é 13, eu vou para uma funçãozinha chamada valida 2 letras. Valida 2 letras. E eu só vou fazer isso, né, se o acumulador for igual ao Enter. Se não for igual ao Enter, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar
se ele já digitou 14 letras. Como é que a gente vai fazer isso? Pelo nosso contador de letras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um load no acumulador com o nosso contador de letras, que é o B. Para garantir que a gente sempre vai ter o tamanho da frase certa guardada, eu vou jogar isso lá na nossa variável. Então, vou pegar aqui no espaço de memória tamanho frase, eu vou guardar o nosso acumulador, que agora, nesse momento, o acumulador tem o contador de letras, ou seja, o tamanho frase vai ter o nosso contador de letras. E aí eu vou comparar esse cara com 14. Por que eu estou comparando com 14? Lembra lá na análise que eu podia digitar valores começando de 0 a 13? Ou começando de 1 a 14? Tanto faz. Isso são 14 posições da frase. Então, se o cara digitou a 14ª letra, acabou, ele não pode digitar mais. Então, se ele digitou a 14ª letra, acabou, ele já pegou a frase completa. Então, eu retorno se for igual a 14. Se não for igual a 14, eu tenho que voltar para pegar o próximo cara. Então, eu dou um jump, loop frase. Ou seja, comparei com 14. Ele já digitou o número máximo de letras que ele pode digitar? Se ele já digitou o número sim, ele retorna para cá. Se não, ele vem para o loop frase. Ou seja, vai ficar preso aqui até digitar as 14 ou até digitar o 13 e a letra ser validada. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar esse cara aqui, valida 2 letras, né? 2 letras. 2 letras é português ou reno, né? Valida 2 letras. Então aqui é a parte do código que a gente vai validar se o cara digitou pelo menos 2 letras, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar load na nossa variável, no nosso acumulador a nossa variável tamanho frase, que nesse momento ela tem todas as letras que foram digitadas lá pelo o contador de letras, né? Ou seja, ele sabe. E a gente vai comparar com 2. Por que a gente vai comparar com 2 aqui? Apesar da posição começar com 0, o Enter também vale. O Enter também conta, nesse caso. Então, o que acontece? Se o cara digitou 1, Enter, o contador vai ter 2. Se eu comparar com 2, o que vai acontecer? Na verdade, apesar de ter 2, eu tenho 1 e o Enter. Então, ele digitou menos de 2. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que retornar caso não teve, vai 1, né? E aqui é legal eu mostrar uma referência interessante para vocês terem ideia por que eu botei aqui o não carry, tá? Deixa eu mostrar aqui um dos flags do Z80 é o vai 1, que a gente chama. Toda vez que uma operação tem vai 1, esse cara aqui, carry, ele seta. Esse cara aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? O que eu estou checando aqui? Eu comparei ele com 2. Se não teve retorno de carro, significa que ele é menor ou igual a 2. Desculpa, significa que ele é maior ou igual a 2. Se ele é maior ou igual a 2, significa que está ok. Beleza. Vou até colocar um comentário aqui, que essa é uma parte importante. Se o acumulador maior ou igual a 2, está ok. Retorna. Então significa que eu validei. Beleza. Ele é maior ou igual a 2. Ou seja, eu tenho pelo menos 2 letras ali, né? Então, por exemplo, se ele digitou 1, Enter, ele vai ter 0, 1. Se ele tem 0, 1, ele não pode passar, então 1 não vai passar. Mas se ele digitou AB, Enter, ele vai ter 1, 2, 3. 3 é maior do que 2, então ele vai passar e vai validar. Então, beleza. Então, aqui a gente validou que ele tem menos de 2.
A gente já validou que ele não tem mais de 14 aqui, porque a gente não permitiu ele digitar mais de 14. Então o que a gente tem que fazer? Se o cara não validou, ou seja, se ele não retornou, a gente tem que ler o cara de novo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um call limpa string aqui. Na verdade, acho que a gente nem precisa desse call limpa string, porque a gente já faz o limpa string ali. Mas vamos lá. Call limpa string, para limpar a string de novo, que o cara digitou. Porque acontece, eu vou ter que pedir para ele digitar uma nova string desde o início de novo. Então eu tenho que limpar. E aí eu vou dar um jump para pegar a frase, porque eu quero pegar a frase toda de novo. Então aqui eu vou pegar tudo. Aqui eu já vou limpar a string, tá vendo? Então eu não sei se a gente precisa disso aqui não. Eu vou te remover isso aqui, porque eu acho que eu estou fazendo isso aqui à toa. Porque quando eu voltar aqui para o pegar frase, o que eu vou fazer? Eu vou limpar a tela, eu vou imprimir a mensagem de usuário de novo, eu vou limpar a frase de novo, e você começar a contagem de letra de novo. Então, definitivamente, acho que eu não preciso daquele limpa string ali, não. Então, beleza, aqui a gente já está pegando a nossa frase, que é isso aqui, que é receber a frase. Então, isso aqui já está ok. E já validamos, porque a gente já validou menor de 2 aqui, e a gente já validou até 14 aqui. Então, beleza. Então, agora falta guardar o tamanho da frase digitada. A gente também já fez, porque a gente fez aqui no tamanho da frase. No final do pegar frase, a gente vai ter o tamanho da frase aqui guardado aqui nessa variável, tamanho frase. Então, agora falta fazer o quê? Imprimir a mensagem na memória. Como é que a gente vai imprimir uma mensagem? A gente vai criar aqui um cara imprimir frase. Hatch. A gente vai dar LD no HL frase. E aí a gente vai dar um call no print string para imprimir a frase. Mas aí o que vai acontecer? Se a gente só fizer isso aqui, vai ficar feio, né? Que vai aparecer lá no meio, tudo bagunçado na tela, uma frase qualquer. A gente não quer isso, a gente quer fazer um negócio bonitinho pro cara, certo? Então como é que a gente vai fazer um negócio bonitinho pro cara? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pular uma linha. Então a gente vai dar um call nova linha. A gente já trouxe a nova linha lá do outro código para cá? Acho que não, né? Vamos ver. Limpa main, limpa string, print string, home. Não trouxemos. Então vamos copiar a nova linha lá, que a gente já fez lá no outro. Então vou pegar aqui o código da nova linha, vou colocar aqui logo depois do home. Então aqui, imprime uma nova linha. Não usa parâmetro nenhum, não altera nada. O que ele faz? Ele imprime, ele guarda o AF para não alterar nada mesmo, ou seja, ele joga lá o AF na pilha. Imprime um retorno de carro, imprime uma mudança de linha. Tá aí. Então aqui a gente vai chamar, na hora de imprimir a nossa string, né? A gente vai chamar uma nova linha para imprimir a linha nova. Depois a gente vai dar um load no MSG usuário 2. Call print string. Que aí esse call print string vai imprimir a mensagem usuário 2. A mensagem usuário 2 é essa mensagem aqui, você digitou. E aí a gente vai dar o load na frase e vai fazer o print string lá. E eu acho que é isso. Acho que isso aqui vai resolver o nosso problema. Então, vamos compilar esse negócio, essa bagaça, ver se dá algum erro. Ó, assemble.
5 erros. Erro de sintaxe na linha 12. Vamos ver o que é erro de sintaxe na linha 12. Está reclamando alguma coisa aqui. Eu acho que eu não uso... eu acho que eu não uso os 2 pontos aqui. Acho que aqui, nesse tipo de label, a gente só... Porque aqui, na verdade, está definindo constante, né? Não é label. Vamos ver se é isso. Beleza. Agora ainda tem um bad syntax em um canto aqui. Ó. Mesma coisa. Tamanho frase também não precisa. Então, beleza. 0 erros. Compilei. Como vocês lembram, meu programa está lá no org 8000. Vou dar um CLS aqui. Não sei porque meu emulador travou aqui. Vou dar um Ctrl F9 para resetar o emulador. Quando você dá Ctrl F9, você reseta o emulador. Ah tá, o meu emulador está parado porque eu liguei lá o debugger, lembra? Quando eu liguei o debugger aqui, quando se liga o debugger, ele pausa o emulador. Então soltei, dei o Ctrl F9, como eu dei o Ctrl F9 eu limpei a memória, resetei, eu tenho que compilar de novo. Então compilei, esse aqui é o meu código compilado. Aí tá vendo aquilo que eu... Uma coisa importante aqui no código compilado, ó. Mas não, você não falou que o espaço era 32? Por que que quando você compilou ele colocou na memória 20 ao invés de colocar 32? Então, tudo que é guardado na memória é guardado em hexadecimal. Então vamos abrir aqui a calculadora de programador. Então aqui, ó, se eu colocar 32 decimal, você vai ver que em hexa 20. Então aqui está escrito 32, só que está escrito 32 em hexadecimal. 32 em hexadecimal é 20. Aqui, ó, se você quiser ver a tabela ASCII funcionando, o V está nessa posição aqui, 56. Vamos ver se 56 significa V mesmo? Vamos ver aqui, 56. 56 em hexa. Vamos ver quanto é que é 56 em hexa. Hexa 56. Em decimal é 86. Então vamos procurar 86 aqui. Ó, o V aqui, ó. 86. V. Então é muito importante, na hora que você estiver debugando a memória, você lembrar que você pensa em decimal, mas a tua máquina pensa em hexadecimal. Então aqui, ó, tá vendo? 56 é 56 hexa, que equivale a 86 decimal, que na tabela ASCII significa o V. Então, beleza. Vamos rodar agora o nosso programa lá, ver se a gente fez alguma cagada lógica. Para chamar o programa, vocês já sabem, call 8000. Tá lá, limpei a tela, posicionei na primeira posição e escrevi antes sua mensagem. Então, eu vou escrever aqui. Primeiro, eu vou tentar aquele primeiro caso, que eu vou digitar só uma letra para ver se ele reclama. Então, eu vou digitar A e vou dar Enter. Olha lá, voltou para pedir a mensagem de novo. Por quê? Porque ele não pode ter uma letra só. Então, vou digitar agora jumento verde. Jumento verde. Tá vendo que ele colocou ali um espaço branco antes de colocar? Não era o que eu queria, não era o comportamento que eu queria. Agora, por que que ele teve esse comportamento? Eu não sei. Eu vou ter que verificar aqui. Vamos lá. Ele pegou o tamanho da memória, ele pegou a memória certinho, o mento verde, só que ele antes de digitar o certo seria digitar o mento verde ali depois do você digitou. Vamos ver, o você digitou tá certo, 13. Será que foi aquele limpa string que eu removi lá que fez isso? Pode ser. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar esse cara aqui para ver se foi isso, aquela tirada lá que eu fiz.
Vamos dar um call limpa string aqui, ver se isso aqui resolve. Vamos assemblar de novo. Vamos dar um outro call aqui. Não CLS. Call é 8000. Então, vamos lá. Jumento verde. Não, continuou com o mesmo comportamento. Agora, por que ele está fazendo isso? Só Deus sabe. Vamos ver, vamos tentar descobrir aqui, vamos tentar debugar por que ele colocou esses espaços aqui antes de colocar o jumento verde. Então, o problema é aqui na hora de imprimir a frase, tá vendo? Mas antes de ver isso, vamos ver se ele está respeitando o limite de 14 letras. Então, vamos lá, CLS de novo, dá outro call. Vamos lá, são 14 letras, né? Então, vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. Você digitou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha o comportamento inesperado aí. Deu um zoadão legal, hein? Então já estou começando a achar que o problema era a nossa função printString. A função printString está fazendo alguma jumência lá. Vamos ver o que ele fez aqui. Vou dar um reset, porque a gente deu uma zoada na memória forte aqui. Vamos lá ver. Vamos ver a nossa função printString que ela está fazendo. Depois string acho que está ok. Pegou, chegou com 13. Endstring, chamou o cara, aumentou o cara. Printstring acho que está ok. Com a imprimir frase. Call nova linha, mensagem usuário 2, printstring, frase, printstring. Tá certo também. Vamos ver aqui no nosso loop de pegar a frase. Vamos ver como é que ficou a frase lá? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar um breakpoint aqui. A gente botando um breakpoint aqui, a gente consegue ver como é que está a frase. Vou abrir aqui um bloco de notas também, para a gente pegar uns detalhes importantes para esse debug que a gente vai fazer aqui. Então vou abrir aqui um notepad. Vou lá dar o call. Assemblar esse cara. Call. 8000. Trocar a cor do jumento. Amarelo. Beleza. Então ele parou lá no nosso breakpoint. Parou lá no nosso breakpoint. Então a gente precisa saber onde é que está a nossa frase. Vamos procurar a nossa frase aqui. Vou dar um jump aqui pro 8000, que é onde começa o nosso programa. Nossa frase deve estar lá perto. Então, ó, jumento amarelo, mas não gravou o enter aqui, tá vendo? Ele deveria ter gravado o enter aqui para fechar o final da frase. Ele não está fechando, tá vendo? Ele não está fechando a string como ele deveria. Deveria ter um enter aqui para sinalizar que ele fechou a string. Por isso que ele deve estar dando essas merdas todas aí, certo? Aqui, ó. Como é que eu vi isso? Eu vi isso por aqui, ó. Tá aqui a nossa frase, tá vendo? Aqui, ó. Jumento amarelo aqui. Isso aqui é a frase que a gente digitou. Jumento amarelo. Esse próximo caractere aqui deveria ser um retorno de carro, como esse aqui. E não é. Então a gente esqueceu de gravar um retorno de carro no final. Então vamos lá. Por isso que é importante você ter uma ideia, tá vendo? Se você não tivesse esse debugger aqui integrado na tua ferramenta, você ia ficar um ano aqui para descobrir esse bagulho. E como ele não acha o final da string, ele imprime esse monte de lixo aqui. Então vamos lá, CLS para limpar. Vou dar um Ctrl F9 para limpar a memória.
E vamos ver lá o loop frase. Pegar frase. Peguei o cara, mostrei o cara. QHL, link B, compara com 13, valida 2 letras. Load AB. Uma frase A. Compara com 14, retorno Z, loop frase. Então, engraçado que aqui eu já estou fazendo isso. Ele deveria estar guardando o Enter. Eu não sei porque ele não está guardando o Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Será que eu tenho que colocar mais um aqui para ter espaço para Enter? Vamos ver. 15. Isso aqui. O que acontece? A nossa string tem que ter mais um cara aqui para ter espaço para guardar o enter. Não é da zebra. Então vamos ver se agora vai funcionar. Vamos lá dar um call, lindão. Então vamos lá. Jumento verde. Parou lá no nosso breakpoint. Jumento verde. Agora foi legal. Só que continuou com espaço lá. Ele continuou colocando um monte de espaço antes. Sabe-se lá Deus por quê. Vamos ver lá a nossa print string. Vamos lá. Imprimi a frase. Chamei uma nova linha. Peguei a mensagem do usuário 2. Vamos botar agora. Vamos botar esse breakpoint aqui. Vamos ver como é que está a nossa mensagem do usuário 2. Mensagem do usuário 2. Você digitou 13. Está certo também. Nova linha. Fez também. Então aqui ele chamou nova linha. Que ele pegou a mensagem do usuário. Que ele emitiu a mensagem do usuário. Que ele pegou a frase. Que ele imprimiu a frase. Vamos lá. Vamos assemblar esse cara. Vamos ver o que tem em mensagem do usuário 2. Você digitou. Que tá certo. Tá com cara de ser algum problema de posicionamento de cursor. Pelo que eu tô vendo aqui.
Pegar a frase. Pegar a frase. Bom, vamos dar uma debugada aqui de novo, vamos ver se a gente acha. Vou pegar o endereço da frase aqui, vou dar uma assemblada só para pegar para onde está indo o endereço da frase. Então o endereço da frase está indo para cá, para 80B5. 80B5, frase. Então o que a gente vai fazer? Vamos botar aqui o breakpoint aqui. Que aqui é a mensagem do usuário 2, aparentemente ele está imprimindo bem. E vamos botar um breakpoint aqui também. Aqui. Ok. Botar um breakpoint aqui também. Vamos lá, vamos assemblar esse cara. Vamos ver, frase 80B5. Beleza, vamos ver o que ele está colocando lá na frase na hora dele imprimir. Vamos dar um CLS aqui. Qual é 8000? Vamos descobrir o que está vendo aqui. Ó. Teste. Então vamos lá naquele endereço lá que a gente separou. Aqui, ó, por algum motivo, ele está preenchendo a string ao contrário, ó. Que o primeiro endereço da frase, vamos ver se a gente acha o primeiro endereço da frase aqui. Onde é que eu tinha colocado? O endereço da frase estava no 80B5. Então vamos catar esse 80B5 aqui para a gente ver onde é. 80B5 é esse, está com espaço, tá vendo? Ele está preenchendo de trás para frente por algum motivo. Ele não está preenchendo a string a partir da primeira posição. Ele está, por algum motivo, ele resolveu preencher de trás para frente o cara. Ele tem que colocar nessa primeira posição aqui, que é a posição da frase. Então é na hora que a gente está gravando o cara, na hora que a gente está gravando a mensagem que a gente digitou. Esse é o problema. Então vamos lá achar a rotina, a gente está gravando o cara. Que é aqui, ó, peguei o primeiro cara. Esse HL aqui, por algum motivo, ele já está num valor mais alto quando a gente joga o caractere para lá. Então, alguma dessas funções anteriores mudou HL. Provavelmente esse limp string aqui. Vamos ver se o limp string muda HL. Tá vendo? Altera HL. Então, muito provavelmente esse limp string ali tá mudando HL. Então, o que a gente faz aqui? Depois de limpar a string, a gente lê o endereço da frase de novo. O que é que acontece? A gente vai garantir que depois de limpar a string, a gente vai pegar o endereço inicial do HL mais uma vez. Vamos ver se isso aqui resolve. Vamos lá. Vamos lá. Jumento verde. Aí, agora sim, tá vendo? Agora tá com o comportamento esperado. Então, beleza. Já testamos pelo menos 2 letras. Foi legal. Né? Vamos ver se com 2 letras ele aceita. Vamos lá. Vamos lá, 2 letras. 1, 2. Aceitou. Vamos tentar com uma letra. Uma letra. Não aceitou, pediu de novo. Beleza. Agora vamos testar com 14 letras.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aceitou as 14 letras bonitinhas, imprimiu direitinho. Tá aí. Nosso primeiro módulo está pronto, galera. Com isso, o que a gente vai fazer agora? A gente chegou num ponto que o nosso código está funcionando. O que a gente faz? O que a gente faz? Não sei se você sabe. Comita o código. Então vamos lá comitar o código. Então a gente está nesse repositório aqui. Pegar frase. Vamos salvar, porque a gente não salvou. Vamos aparecer aqui. Apareceu agora. A gente vai incluir tudo isso lá no controle de versão. E a gente vai colocar aqui módulo 1. Pegar mensagem. E aí vamos comitar. Depois que a gente emprateleirou, agora é mandar lá para o controle de versão. Está lá no controle de versão e agora que a gente terminou de atualizar o controle de versão, o código está lá. O que a gente vai fazer? Vamos atualizar o nosso projeto. Vamos achar aqui o nosso projeto. Que não está aqui, vamos ter que abrir ele de novo. Então vamos lá. Vamos procurar aqui Jogo Sem Preconceito. Vamos procurar aqui nos projetos. Esse aqui é o nosso projeto. E vamos colocar no Doni. Tá aí. Nosso primeiro cartão está pronto. Semana que vem a gente pega outro cartão para fazer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que se você curtiu aí, dá o curtir dá o joinha. Compartilha lá o canal, compartilha o site, jogosempreconceito.com.br. E semana que vem a gente vai escolher outro desses cartões aqui que a gente tem que fazer e vamos andar com esse projeto aí. Obrigado, galera. Obrigado por ter aturado o vídeo até aqui. Até a próxima.